O Chico Lopes fez um artigo falando que o Brasil vai viver uma grande crise cambial. Outros economistas falaram que a inflação era o grande perigo do Brasil e a dívida pública também era um grande risco. Isso aqui são falsas ameaças, isso aqui não existe. Mas o Chico Lopes tem razão. O câmbio no Brasil é um grande risco. Então ele fez esse artigo e a síntese do artigo dele eu peguei o primeiro parágrafo. A inflação de 2012 deverá ficar abaixo de 5%. Então aquele negócio da inflação está estourando é tudo mentira, tá? Com a economia crescendo entre 4 e 4,5. Isso aqui talvez seja um pouco exagerado, pode ser que cresça menos. Mas ele fala que vai estourar a bolha das reservas cambiais entre 2013 e 2015. É possível que haja uma correção na cotação do dólar, mas não é nenhuma coisa assustadora. Eu vou mostrar para vocês. Então o Chico Lopes tem razão, as transações correntes do Brasil estão devedores em 50 e poucos bilhões de dólares e vai continuar aumentando. Então isso aqui realmente é um grande risco. Mas talvez vocês possam ter calma. Por quê? Porque o diabo não é tão feio quanto ele está falando. O diabo talvez seja bem mais bonito. Então o Brasil tem um déficit em transações correntes, mas os Estados Unidos, o déficit é 10 vezes maior do que o do Brasil, é muito maior e os Estados Unidos não tem produção de petróleo para compensar. Os outros déficits dos países europeus também são muito mais graves porque eles não têm dinheiro para cobrir esse déficit e para poder resolver o problema das dívidas externas deles. Vamos analisar detalhadamente o câmbio no Brasil. Então eu tracei aqui para vocês uma linha de equilíbrio. Olha só, o câmbio no Brasil teve uma linha de equilíbrio muito alta quando o Brasil era altamente dependente de petróleo e também fez dívidas durante o milagre econômico para construir Transamazônica, as 3 usinas nucleares, Itaipu. Então ele gastou além da conta e a juros flutuantes. Então nós fizemos uma enorme dívida externa que junto com a conta do petróleo obrigou o câmbio a ir lá em cima. Isso aqui foi verdade e foi necessário. Foi uma besteira da ditadura militar, mas nós pagamos por ela. Aí depois o Fernando Henrique valorizou o real para combater a hiperinflação e deu certo, só que com isso teve outro problema cambial. Aumentado, tá? Não precisava ser desse tamanho pela ameaça da eleição do Lula. E agora, como nós fizemos muitas reservas, o câmbio está no lado oposto. Então é possível que haja uma desvalorização cambial, como o Chico Lopes está falando, mas nada como as grandes desvalorizações do passado. Não vai ter problema para o Brasil, é essa que é a minha tese. Não vai ter problema por quê? Porque não é que as nossas exportações estejam caindo e a gente precisa desvalorizar o real para as exportações aumentarem. As exportações já estão aumentando por causa do efeito China. As nossas commodities estão muito valorizadas no mercado internacional. Nós estamos aumentando as importações, tá? É para comprar carro importado e os gastos com viagem, essas coisas que está fazendo. Então é fácil de cortar essas despesas supérfluas. Então o Brasil não vai viver nenhuma crise cambial grave. Os preços das nossas mercadorias acompanham o preço do petróleo, minério de ferro, agronegócio, tudo acompanha o preço do petróleo, então por isso que nós estamos bem. O mundo está cada vez aumentando menos a produção de petróleo, mas o Brasil, agora com o pré-sal, vai aumentar muito rapidamente a sua produção. Então, se o mundo, de 1965 até 2020, vai aumentar a produção em 2,8, o Brasil vai aumentar em mais de 63. Então, é isso aqui, talvez, é que esteja valorizando o real. É a perspectiva futura de produção de petróleo que o mercado financeiro já antevê. Pelo lado oposto, se o real briga com o dólar, os Estados Unidos está vendo a sua produção de petróleo cair desde 1970. Então, esse aqui que é o grande problema dos Estados Unidos. Então, o real está brigando com o dólar diante de um país que é de tamanho desequilíbrio, de tamanho déficit em conta corrente, é chamado de desequilíbrio global, o déficit americano. O euro vive uma crise agora que vai ser, a Grécia vai ser apenas a espoleta, vai viver uma grande crise lá na Europa, uma desintegração da área do euro. Quando a gente briga com o ien, nós estamos brigando com o Japão, que tem uma dívida pública de 226% do PIB e uma população idosa. Então, talvez o real esteja forte porque as outras moedas com as quais o mundo negocia estão todas fracas. A China, que tem uma moeda forte, não deixa negociar livremente a sua moeda. Qual que é a conclusão que a gente chega? O Brasil vai ter uma próxima crise cambial? Vai. Quando? Talvez agora com a explosão da crise mundial da Europa e da Grécia. Mas não vai ser
tão forte quanto a década perdida, tá? Aqui por causa do petróleo e dívida externa, e nem por causa daquela do Fernando Henrique, que deixou o real valorizado demais para combater a hiperinflação, e depois com a ameaça do Lula ser eleito. Então vai ser uma crise muito mais parecida com a 2008, 2009, que foi uma marolinha, segundo as palavras do Lula, mesmo diante de uma grave crise mundial como a que está para acontecer. Falou, moçada?